Aleluia! Aleluia! Obrigada, queridos. Shalom. Podem sentar. Vocês estão bem? Glória a Deus. Se estive melhor, não me lembro, não é assim? Eu tenho aprendido assim, tenho declarado assim e tenho vivido isso. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Estamos no culto de ensino e vamos aprender sobre algo que é poderoso. Nós vamos falar hoje sobre oração. Amém? E o tema da ministração, o tema do nosso culto de ensino hoje é oração é comunhão. Diga, oração é comunhão, não é petição. Amém? Então, simbora. Queridos, o que é comunhão? Quando a gente nasce de novo, quando a gente começa a ter esse relacionamento, quando a gente é chamado para esse reino, quando a gente é reconhecido como filho, a gente sabe que a gente tem o acesso, né, ao Pai, através de Cristo, pelo que Cristo fez. Então nós passamos a ter uma comunhão, que foi perdida lá no início, lá no Éden, não é assim? E isso é a ideia de Deus. Porque a comunhão, o homem ele foi criado justamente para um relacionamento com Deus. E comunhão significa o quê? Você realizar algo em comum. Deus sempre quis realizar algo em comum com o homem. Deus sempre quis ter algo em comum comigo e com você. Não havia outro propósito para que ele enviasse Jesus e para que ele pagasse um preço tão alto, porque ele queria que tivéssemos algo a ser realizado em comum. E geralmente a gente só pode dizer que tem comunhão com alguém quando a gente se identifica. Quando a gente tem sintonia, acessos de pensamentos e geralmente até gosto. Eu não vou ter comunhão com pessoas que fazem práticas que eu não acho lícitas, que não são de acordo com os meus princípios. Não é assim? Isso mesmo antes da gente ter nascido de novo. É muito natural você não querer que seu filho, eu falo por mim, eu não quero que você brinque com fulano, que aquele menino xinga muito. Não é essas correçãozinhas bobas que a gente faz, essas instruções que a gente dá para os filhos, não é? Quando vai crescendo, eu cresci ouvindo isso, aquela menina lá não é legal para você andar com ela. Ela não tem um bom comportamento. Por quê? Não queria que eu tivesse comunhão. Eu não precisaria construir e nem realizar algo em comum com aquela pessoa. Mas sabe que Deus nos chamou para realizar algo em comum? E Ele nos deixou essa ferramenta poderosa, que é uma bomba no inferno, chamada oração. A sua oração, ela tem que ser eficaz. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu só concluir o que eu estou falando aqui. Como eu falei, é uma ideia de Deus. Aonde a gente vai ver isso? Quando Deus finalizou todas as coisas e Ele criou o homem, Ele passou a dar instruções para o homem. Não foi assim? Cultive a terra, né? Ele falou até, você vai dar nome aos animais. Não foi assim? E Ele percebeu que Adão estava só, né? Adão não pediu uma mulher. Ele percebeu, não é bom que o homem ande só, esteja só. E daí ele teve, né? O Adão entrou no sono profundo e foi gerado Eva, foi criado Eva. Mas sabia que já tinha um relacionamento entre o homem e Deus? Tinha troca de instruções? Não foi assim? Agora me diga uma coisa. Por que Deus queria ter essa relação?
Qual o propósito? Diga, juntos realizaremos algo. É para isso. Porque a nossa relação com o Senhor é para sermos cooperadores daquilo que Ele tem para realizar aqui nesta terra. Amém? Então vamos lá. E daí o que aconteceu depois, né? Depois de todas essas instruções, você sabendo que você tem certeza, você crê, você acredita que Deus escuta tudo que você fala? Sim? Mas você crê e tem convicção que Ele realiza tudo que você diz ou pede? Amém. Glória a Deus. Então, vamos pular essa parte. Então, vocês já estão no nível mais elevado. Glória a Deus por isso. Então, olha só. Eu poderia falar, por que Deus me escuta em tudo? Claro que Ele me escuta. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Lá no Salmo 39, Davi fala que antes da gente abrir a boca, antes de falar, Ele já sabe o que a gente está pensando. Não é assim? Só que entre Ele saber o que nós vamos falar, entre Ele produzir, entre a gente criar esse relacionamento, essa conversa, essa comunhão, esse bate-papo, essa troca de ideia, tem um si. Por que o si? Porque Deus, Ele não vai dialogar com você. Ele não vai te instruir sem que você esteja plenamente de acordo com a sua palavra. Porque Deus, Ele só realiza, Ele só ouve e Ele só atende tudo que tiver de acordo com a sua palavra. Por quê? Porque Ele não vai contra Ele mesmo. A palavra diz que Ele vela em cumprir a sua palavra, que Ele não é homem para mentir, Ele não volta atrás, não é assim? E por que nós temos essa certeza que Ele nos ouve? Porque o conhecemos. O relacionamento, conforme a gente vai tendo intimidade, a gente vai confiando cada dia mais, não é assim? Com um namoro, você vai, né, criando aquele sentimento, vai confiando e fala, ei, esse eu posso chamar de marido, eu desejo me casar com esse homem, eu quero passar o resto da minha vida com ele, todos os dias da minha vida com ele. Por quê? Porque você criou um relacionamento e confia, e queridos, e vai gerando um relacionamento, uma convivência, uma comunhão em todo tempo. Não é assim? Cadê os casados? Cada dia é assim, um renovo, uma comunhão nova, um aprendizado novo, e não é diferente com Deus. Imagine você, se tivesse um relacionamento, não precisa ser só marido e mulher, mas de uma pessoa que só te ligasse para te pedir algo. Uma pessoa que só te procurasse quando tivesse um apuro. Que tipo de relacionamento você diria que seria? Amém? Deus é bom. Olha, queridos, quando a gente chega aqui, eu estou falando por mim como ministra da palavra hoje, nessa noite, a gente só fala aquilo que a gente recebe. Então, se eu apanhei, se eu fui corrigida, eu estou trazendo porque nós precisamos crescer, amém? Sabe, a gente muitas vezes, sem perceber, mas a gente está gerando, mantendo um relacionamento sem haver uma comunhão. Lembra o que é comunhão? Que é realizar algo em comum? Alinhamento de pensamentos, de princípios. E com Deus nós somos gerados para uma comunhão. Diga, eu fui criado para ter comunhão. O seu relacionamento com Deus não é um relacionamento de petição. Amém? Não tem nada para impedir, queridos. Ele é nosso Pai e está aqui para nos atender. Amém? Mas que isso fique gerado dentro de você e convicto que o seu Pai, Ele não é somente aquele que você chega e pede. Naturalmente falando,
não é legal eu ter um relacionamento com meu filho que ele só vai chegar para me pedir as coisas. Eu quero ouvir os planos dele. Eu quero falar o que eu almejo para a vida dele. Eu quero saber como foi o dia. Não é assim? Isso é um relacionamento saudável. Isso é ter comunhão. E muitas vezes a gente perde tempo ou não prioriza a comunhão por conta de achar que Deus é aquele que só está aqui para suprir o que eu quero. Sabe, eu vi uma frase numa conferência que nós fomos, eu não lembro dela toda, mas o ministro falou assim, que muitas vezes a gente está garimpando na palavra somente as promessas. E não há nada de errado de viver com base nas promessas, queridos, porque elas vão se cumprir, amém? Porque quem prometeu é fiel. Mas sabe que o chamado que nós temos é muito além disso? Diga, oração é comunhão. Aleluia, aleluia. Queridos, e você crê, você tem convicção que a sua oração, ela gera um resultado? Amém? Você crê que tudo que você diz, crendo, sem duvidar do coração, ela vai e não volta vazia? Ela cumpre tudo aquilo que ela foi designada a ser cumprido? Glória a Deus por isso. E assim é em nossas vidas. Porque a sua oração, ela é eficaz. A sua oração é uma lança. Assim como na armadura do soldado que Paulo fala lá em Efésios sobre todo aquele paramento que o soldado é preparado, lá no versículo 16 a gente vê uma lança. Sabe que no reino do Espírito essa lança é a sua oração? Sabe que a sua oração pode mudar vidas, a sua oração pode mudar destinos, a sua oração pode mudar resultados, diagnósticos. A sua oração, ela tem poder, querido. Você tem uma arma, que quando você aponta e você vai atirar a sua lança de uma maneira certeza, quando você tem um alvo, ela vai cumprir eficazmente aquilo aonde ela vai ser atingida. A sua oração é uma lança, uma dinamite no inferno. E lá faz um estrago grande. Sabe que a sua comunhão com Deus, ela vai te deixar de uma maneira tão convicta do que você é, de quem Deus é na sua vida, do que você pode nele, do que ele conquistou para você, do preço que ele pagou, de tudo que você tem direito, que você vai falar assim, eu vou pedir mais o quê? Filipenses fala que ele já supriu todas as minhas necessidades. Isaías fala que ele tomou, certamente, sem dúvida, todas as minhas dores. O que você está pedindo mais, irmão? A palavra diz que eu não tenho filhos para a calamidade, que eles são herdeiros do Senhor. O que eu estou pedindo mais, irmão? A palavra diz que eu sou parte de uma geração eleita. Ele me reconhece como uma sacerdotisa. Você é sacerdócio real. Você foi chamado para uma comunhão. Você o representa. Você é embaixador dele. O que você quer mais, meu irmão? Nada contra a petição. Mas sabe que isso não é prioridade na minha vida e nem na sua? Enquanto a gente está preocupado, vou melhorar. Enquanto nós estamos colocando força em oração, pedindo a minha casa nova, meu carro novo, tem muita gente aí fora que está com a casa totalmente vazia. A casa totalmente vazia. E eu preocupada com a minha casinha nova, reformada, com meu carro novo. E gente com a casa vazia aí fora. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha,
Sinal dos seus. O que isso significa, gente? Que o celular está ligado e alguém desligou de coisa. Só isso. Não significa mais nada. Queridos, olha só. Por que que... Vamos analisar uma coisa. A pessoa, o ungido do Senhor, o Filho de Deus, vai lá, faz um plano na academia, crendo que vai cumprir aquele pacote que ele já paga 6 meses para não ter desculpa de não ir. Que vai lá segunda, quarta e sexta, fazer força, malhar, suar, para começar a gerar um resultado. Não é assim? E esse resultado é aonde? Diga, no físico. Você começa uma dieta, ama carboidrato, ama coisa doce, ama açúcar, mas fala, não, eu vou fazer essa dieta, eu vou tirar carboidrato, vou tirar açúcar e vou... Foco no resultado. Funciona, querido, dá resultado? E é lícito, viu? Temos que cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito, amém? Mas sabe, queridos, que a gente coloca tanta força, faz tanto sacrifício para ver o resultado externo, enquanto a gente, eu estou falando a gente, viu? O que eu disse no início? Eu vou compartilhar o que eu recebi. Enquanto a gente não faz o mínimo de esforço para os 50 minutos que você fica na academia, o sacrifício que você tem de olhar para um alimento e não comer, você não tem a coragem. Eu não tenho a coragem. Muitos cristãos não têm a coragem de ter o mesmo sacrifício de 50 minutos de oração, em renunciar a uma rede social, como um prato de doce, de pudim. O Senhor é bom. Amém? E você sabe que o resultado da academia e da dieta é só no físico? E que se você não manter, ele volta? E a sua oração, ela vai e não volta? Sem o resultado do que ela foi para cumprir? Temos que manter princípios, queridos. Diga, nós fazemos parte de um reino. E a gente prioriza as coisas do reino, amém? Simbora. Doeu em mim, querido. Vai doer em vocês também. Glória a Deus. Vamos abrir aí a palavra, né? Tiago 5,16. Sabe, queridos, só um pouquinho, segura aí, deixa eu só finalizar isso aqui. Eu creio que um dos maiores obstáculos que nós temos, muitos podem dizer que é Satanás, que é as mentiras dele, que é as armadilhas dele, mas sabe que um dos maiores obstáculos que um filho de Deus enfrenta é exatamente a convicção do poder da sua oração. Sabe que eu posso ter fé para orar por cura pela minha irmã, mas não exercer fé para a cura manifestar no meu corpo? Sabe que é muito fácil. Hoje eu passei uma situação, uma cliente nossa, eu sempre mando mensagens nas nossas marmitas, às vezes no WhatsApp, de uma palavra. O que Deus coloca no meu coração, eu compartilho. E eu mandei uma mensagem hoje e essa moça respondeu com um monte de carinha de choro. E na hora o Senhor falou, ligue e pregue salvação. E eu falei, meu Deus, aí eu liguei. Na hora eu falei, posso te ligar? Ela falou, pode. Daqui a pouco. Aí ela mandou uma mensagem, eu liguei para ela, ela estava muito chorosa, teve um problema na família muito sério. E eu falei... Você sabia que você pode lançar essa sua ansiedade, esse problema, trocar esse fardo com Cristo? Você confia que Ele pode resolver essa situação para você? Você crê que Ele sabe o dia de amanhã e Ele tem a melhor solução? Por mais que você tenha a melhor intenção, ela crê. E eu falei, então, tá fácil. Bum no inferno. Porque
ela fez a oração de confissão, é uma nova criatura, e eu já tenho certeza que a realidade da família dela já foi mudada através da vida dela, através da decisão dela. Amém? E sabe, queridos, eu posso exercer isso para uma pessoa que eu não conheço, porque eu falo por telefone. Mas sabe que às vezes pode me faltar ousadia para chegar num parente meu que está aqui morrendo do lado? Porque ele sabe de toda a minha história, sabe da lama que eu vim, e eu não posso querer pregar Jesus para ele, porque falar, o que ele vai pensar? Ou então com medo ou com receio de ouvir assim, quem está falando de Cristo para mim? Quem era essa menina aí? Sabe, a nossa oração, ela tem poder aonde estivermos, porque a capacidade não é minha e não é sua, é do Espírito que habita em nós. É do poder que nos reveste através do batismo do Espírito. Amém, queridos? E por que eu estou falando isso? Porque, como eu estava falando, um dos maiores, acho que obstáculos que os filhos de Deus têm é exatamente isso, crer no poder da sua oração. Aí sabe o que acontece? Quem tem filho vai entender. Quando você tem filho pequenininho, bebê, tudo que ele quer para pedir, ou tudo que incomoda para ele se comunicar, ele tem que chorar. Não é assim? Gente, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um bico, uma chupeta. Porque ninguém merece menino chorando no pé do seu ouvido. E você não sabe o que você faz. É aterrorizante. Né? Dá vontade de você sair correndo. Do meu primeiro, eu quase corri várias vezes. Glória a Deus pela vida do meu marido e da minha mãe. Mas porque eu tinha vontade de sumir. Sabe? E dá pânico, porque você não sabe o que você faz. Agora você imagina um filho de Deus, um crente que só sabe chorar. Só sabe... Você não sabe nem o que ele quer. Deus vai falar, abre a boca, filho, o que você quer? Fala, nós temos um relacionamento, uma comunhão. Sabe que isso é uma fase? A gente sabe que isso é uma fase. Eu lembro quando eu me converti. Muitas vezes eu achava que Deus ia me entender porque eu chorava. Glória a Deus que chegou ao entendimento. Porque com menina a gente enfia a chupeta na boca. E com crente barbado. Amém? E aí, por que eu falo que a maior dificuldade dos filhos de Deus é essa? Porque se a gente vê, se você parar para conversar 5 minutos com uma pessoa, você vê se ela está andando em fé ou não. Se ela tem uma vida de oração ou não. Se ela tem uma vida de devocional, de estudo ou não. Isso é fácil, muito fácil. Agora, o que acontece? Com esses mesmos 5 minutos, você também diagnostica. Se ele ainda é um bebê, ou se ele está entrando na fase que meu segundo agora está saindo dela, que tudo eu quero, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, mãe, me dá isso, mãe, compra isso, mãe, que não sei o quê, mãe, que não sei o quê. É que nem você chegar para Deus, Deus, me dá meu carro, me dá minha casa, me dá meu marido, me dá não sei o quê, e esquece que comunhão é realizar algo em comum. Comunhão é realizar algo em comum. Amém? E por que a gente vê isso? Porque a gente acabou de falar que a oração é uma bomba no inferno, você muda destino, muda realidades, mas você sabia que o culto de oração é o culto menos frequentado? E você me diz que crê que a sua oração tem poder. Amém. Amém. Ai, mãe, eu oro em casa, não tem lugar para... Eu oro em todo tempo. A palavra diz que eu posso orar em todo tempo sem cessar. Verdade. Você está coberto de razão. Não tem nada errado com isso. Mas sabe que se a gente parar 5 minutos para conversar com esse cristão que responde desse jeito, a gente vai ver se o tempo de oração dele é ao mesmo tempo que ele vê um episódio de uma série, é ao mesmo tempo que ele está no Insta,
Será que é ao mesmo tempo que ele está ligado lá no jornal, passando a mesma notícia o dia inteiro? Agora acabou o Lázaro, irmão. Agora vai voltar para o Covid. Porque ninguém nem tinha morrido mais de Covid. Ninguém nem sabia o que era Covid mais. Não é assim? Agora acabou o Lázaro. Sabe, queridos, então, a nossa fé, ela tem uma ação. E a gente tem que andar e praticar de acordo com aquilo que a gente diz. Porque Deus é assim, nós somos imagem e semelhança dele. Sabe, se a gente fala que crê no poder da oração, por que não o seu tempo de oração ser maior? Por que não a sua primícia do seu dia ser uma oração? Para aquele que você diz que é sua fonte. Para aquele que você reconhece que é o dono do ar que você respira. Mas muitas vezes a gente para ouvir até um cara falando lá. Gente, eu estou falando de mim. Às vezes eu acordo e falo, gente, quem está fazendo live hoje ao vivo? Por quê? Porque eu vou receber o que ele estudou, o que ele está falando. E o que o Espírito quer me ensinar? E o que o Espírito quer ministrar ao meu coração? Sabe, o que ele ministrou para aquele homem de Deus, para aquela mulher de Deus, amém, vai chegar na minha vida? Vai, porque é a palavra de Deus. Vai ter efeito? Vai. Mas vai ter muito mais efeito aquilo que Deus tem preparado para mim. A palavra diz que tem coisas que só o Espírito prescruta do íntimo de Deus. Porque são revelações, não é que Deus está escondendo de mim, é eu que não estou tendo tempo nem comunhão para realizar algo em comum com Ele. Tem coisas que Deus quer revelar para mim e para você, mas a gente não tem tempo para parar nem para ouvi-lo. Porque quando chega é pedindo. Ai, mãe, eu nem peço casa, estou satisfeita. Amém, querido, mas você pede, Pai, manifesta teu Espírito nesse lugar. Pai, abençoa esse dia. Pai, parananana. E é só o Pai que faz. É só o Espírito que trabalha. Aí esqueceram, como diz Carlene, que ele é o ajudador, ele não é o fazedor. Não foi assim, amiga, que você falou? Peguei aquilo. Estou falando que eu estou apanhando faz tempo. Oh, Pai, o Senhor é bom. Vamos abrir lá então, Tiago 5,16. O Senhor é bom? Continua sendo bom, né? Glória a Deus. Cadê o Tiago? O Tiago está aqui. Já está aí com vocês? 5, o que eu falei? 5,16, né? Poxa, do Tiago não, gente. Espera aí, estou chegando. Tiago 5,16. O Senhor é bom. A gente vai ficar com a... Vamos ler tudo aí. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, diz eficaz, a súplica do justo. Súplica, oração. Tem algum justo aqui? A sua oração, ela é eficaz, querido. A sua súplica, ela é eficaz, justo. O Senhor te chama de justo. Tudo que você dizer crendo, assim será, porque a sua palavra ela é eficaz. Agora vale lembrar que ela é eficaz tanto para que você crê do que diz a palavra, quanto para a incredulidade. Amém? O que você diz de acordo com a palavra é eficaz, vai produzir o que você diz em desacordo também, porque o diabo ele não é burro, a tua palavra é uma semente. Agora resta saber para quem você está lançando a semente, se é para o reino do Espírito, de Deus... ou para o outro. Você está dando ferramenta para quem trabalhar? Amém? E sabe, queridos, eu falo por mim, para mim o maior presente que nós recebemos quando a gente entrega, quando a gente confessa, quando a gente fala assim, eu não dou conta
da minha vida, eu quero começar tudo de novo, eu entrego a minha vida para o Senhor, o maior presente que nós temos é a comunhão. Sabe, queridos, a salvação, a gente morar no céu, a gente ter uma vida próspera, é toda uma consequência, tudo faz parte desse pacote. Sabe, mas se não tivesse a comunhão, como é que você ia viver isso? Que sabedoria você ia ter? Que oportunidade você ia ter de ouvir o que Deus tem preparado para você? Que oportunidade você ia ter de falar assim, pai, meu projeto é esse, e aí? O senhor está comigo ou não? Que eu só estou se o senhor tiver. Qual o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Sabe, a gente tem comunhão no secular, queridos. Tem pessoas que a gente, fala, olha, está acontecendo isso, eu vou fazer assim, quero conversar com você. Às vezes o Senhor até instrui, Fale com fulano. Traga, Abra seu coração, fale sobre essa situação com o ciclano. Sabe, peça oração para não sei quem. E isso é bênção, queridos, porque é a instrução vinda do Senhor. Mas sabe como o nosso pastor diz, muitas vezes é muito melhor um gabinete com seu pai do que com o outro. E aí a gente fica imaginando que é aquele bebê ainda espiritual, e sendo que Deus já está te esperando para um alimento muito mais sólido. E contando com você para uma obra muito maior. E você ainda perdendo tempo procurando os seus mimimi, resolver os seus mimimi, os meus mimimi. E Deus falando, bora, eu tenho algo para você. Tem coisa grande esperando, eu planejei coisas grandes para você. E a gente querendo resolver situaçõezinhas. Não que seu problema, estou menosprezando o que você esteja passando ou não, queridos. Mas em relação ao poder e à grandeza do nosso Deus, não é nada. Não é nada. Amém? Vamos lá, Provérbios 15:8. Sabe, queridos, quanto mais você se envolve em oração, numa vida de oração, mais resultados nós temos. Como nós falamos, na academia a gente tem um resultado físico, mas quando você exercita a sua vida espiritual através da oração, você tem resultado em todas as áreas. E eu digo em todas as áreas. E não é só na minha vida. Porque uma vida de oração que eu tenho, ela vai me trazer sensibilidade no reino do Espírito para ajudar muitos. Para ser guiada para instruir muitos. E tem pessoas, muitas vezes do nosso lado, que estão precisando de um suporte da nossa mão, de uma palavra, mas se eu não tenho uma vida de oração, o que eu vou oferecer? Se eu estou com o meu depósito vazio. Sabe, queridos, estudar a palavra é bênção? Demais, demais. Sabe, glória a Deus pelo Rema, que foi divisor de águas na minha vida, na minha família. Eu tenho desfrutado de dias extraordinários por conta da prática dessa palavra revelada na minha vida. Sabe, queridos, e a gente vê grandes resultados na vida daqueles que estão ao nosso redor, porque o Senhor, Ele é tão abundante que Ele ama tanto o homem que Ele fala assim, eu não vou fazer só em você, eu também vou fazer através de você. E alcança todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém, queridos? Vamos lá, Provérbios 15:8, já está aí? Deixa eu achar aqui, que hoje vocês estão espertos. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Quero atentar à segunda parte aí, ó. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Sabe, queridos, o Senhor se alegra com a sua oração. A gente agrada ao Senhor em fé. Que é impossível agradar a Deus sem fé.
Mas você sabe que uma oração feita em fé traz contentamento e você agrada ao Senhor. Impossível você ficar sem resposta. A sua oração, ela não fica sem resposta. A não ser que você esteja orando de acordo com aquilo que Deus nem conhece. Deus desconhece aquilo que está fora da palavra dele. Até porque ele só vai cumprir, vai agir de acordo com o que está escrito na sua palavra. Deus não vai se mover pela quantidade de vezes que você foi no monte. Deus não vai se mover pela quantidade de vezes que você fez voto, promessa. Vou orar 3 vezes no dia, 4 vezes no dia. Nada contra, queridos. Vou jejuar. Não, Deus não se move por isso. Isso é sacrifício para a sua carne. Amém? Vocês estão me entendendo? Isso é sacrifício para a sua carne. É uma disciplina da sua carne. Amém? Mas isso não move Deus. Quando você faz isso, você está falando que aquilo que Cristo fez na cruz foi insuficiente para que você fosse respondido na sua oração. Você está tentando contribuir com algo que já foi totalmente pago. Amém? E Deus não trabalha com multa nem juro. Você não precisa estar pagando multa e juro por algo que já está pago. Amém? Aleluia, aleluia. Essa veio direto do céu agora. Aleluia. Então, queridos, deixa seu pai contente. Ele se contenta com a oração de um reto, de um justo. Ele se alegra com essa comunhão. Um pai, ele tem prazer de conversar com o filho. Sabe, ele tem prazer de falar, minha filha, o que você quer fazer? Sabe, você tem que ter o mesmo prazer. Falar, pai, como é que o senhor quer que eu faça? Sabe, queridos, não há tempo mais de errar. Dentro da minha capacidade e da sua capacidade, estamos sujeitos a errar, porque estamos no mundo. Sabe, isso pode acontecer se eu não estiver atenta à voz do Senhor, se eu não me dispor. Sabe o que acontece que quando você tem uma situação ou algum plano, algum projeto e você não ora com relação a isso? Sabe o que você está dizendo? Sabe o que eu estou dizendo? Ei, eu não preciso de você, Deus, isso aqui eu dou conta de resolver. Aí quando dá ruim, né, Lara? Aí a gente corre chorando pro colo do pai. Atrás de, no mínimo, uma chupeta para ele enfiar na nossa boca. Né? É assim. Porque a nossa relação, queridos, eu sou muito ministrada através da vida dos meus filhos. Deus fala muito comigo através da vida dos meus filhos. Porque Ele é meu pai, a minha relação com Ele é essa. E eu aprendo assim. Sabe, com outras pessoas pode ser de várias maneiras. Pode ser através de trabalho, com mãe, enfim. Deus é multiformas. Gente, o amor de Deus, o carinho, essa paternidade é tão linda que Ele desce ao seu nível. Sabe, ele entende que eu vou entendê-lo quando ele me ensina, me exemplificando assim. Jesus fazia parábolas com coisas que aconteciam naquele tempo, daquela maneira. Para quê? Para que o povo entendesse o que ele estava explicando sobre o reino. E ele não mudou, ele ainda faz isso assim. Agora você precisa se identificar, você precisa ter esse tempo de comunhão, de relacionamento, para você saber, pai, como é que você me ensina? Eu aprendo assim, eu tenho facilidade. Como é que é? O Espírito Santo, ele é seu instrutor. Sabe, a palavra diz que tem anjos ao nosso dispor. E outro dia o pastor falou que tem muito anjo gordo. E eu fiquei imaginando, muito anjo gordo. Aí ele falou, né, sem fazer nada. Eu falei, é mesmo, porque os anjos se movem como? No comando da minha voz. O que eu tenho falado? Não. Aí ele fica, ela vai falar, vai orar. Aí orou de acordo com a palavra. Fui? Não foi, ficou.
E aí não anda, sabe? Aí eu fiquei imaginando, sabe o que, gente? Anjo trabalhando por escala. Tem anjo que trabalha só no culto de terça, tem anjo que trabalha só no culto de domingo, e tem anjo que trabalha só no culto de quinta, e tem anjo que trabalha uma vez no mês. Né? Porque se ele está à nossa disposição, se ele age conforme o comando da minha voz, da minha oração, tem momento que a gente ora aqui quando antes do culto. Né? Os dirigentes sábios do culto, a gente faz uma oração, né? Prega uma palavra, pronto. Que ora ali. Sabe, porque o seu louvor não é a sua oração com o Senhor, querido. O seu louvor é a sua adoração, é o seu culto para Ele. Você vem cultuar a Deus. O seu relacionamento é além. É além. Sabe, se fosse para ser algo raso, simbora, Pai. Se fosse para ser algo raso, você acha que Deus tinha enviado o filho dele para morrer daquele jeito, para passar aquilo tudo? Para que esse preço tão alto? Hã? Nada a ver, né, gente? É para algo profundo. É para algo profundo. Tem riquezas. Lá em Efésios, Paulo ora pelo povo e ele fala: eu oro para que vocês tenham o espírito de sabedoria, de revelação, né? E vai falando, e tem, acho que no versículo lá 16 ele fala assim, que vocês conheçam as riquezas da glória. Para que Deus quer que eu conheça riquezas, sendo que eu estou aqui? Como a nossa ministra Rita falou, porque Deus se alegra com a nossa prosperidade. Ele tem planos para que a gente viva aqui de uma maneira suprida. Sabe, mas se eu não tenho um relacionamento, como que eu vou saber onde estão essas riquezas para mim? Eu estou batendo cabeça num curso, eu estou batendo cabeça num trabalho, num emprego, sendo que a minha riqueza está em outro canto, em outro lugar. E eu perdendo tempo e achando que Deus não está nem me ouvindo, está culpando Deus. Sendo que eu nem lembrei de perguntar. Porque muitas vezes a gente até lembra de perguntar, querida. Agora, o desafio é você parar para escutar. E ter perseverança e esperar a resposta. Porque a fé, ela produz uma perseverança. Muitas vezes você ora agora e acha que a sua oração é um drive-thru. Você chega lá no seu carro, no estabelecimento, para o carro do lado, você fala o pedido, nem olha para a cara da atendente. Muitas vezes você fica só com o computadorzinho, pede, só retira e sai. Para. Vamos crescer, gente. Tem uma mesa posta. Senta. Sabe, se delicia com esse banquete. Tem coisas grandes esperando. Sabe, quando o nosso pastor fala que ele é pastor de milionários, quando eu vejo empreendedores do reino, sabe, não é balela. Mas sabe que Deus não é fofoqueiro? Sabe, eu tenho uma amizade, a gente tem um relacionamento, Carlene, Sandra, e às vezes a gente conversa, mas sabe o que Deus tem para a vida da Sandra, o que Deus tem para a vida da Carlene? Ele não vai falar para mim. Ele pode me trazer... Talvez, né, em profecia, em revelação, algo para testificar algo que ele já falou para elas. Mas não vai ser novidade para a vida delas. E isso ele vai testificar por quê? Porque ele já falou com ela. Ele não fica contando da vida de ninguém para ninguém. Fulano vai ser isso, fulano vai passar por isso, fulano vai ser assim, fulano vai ser aquilo. Não, Deus não é menino, não. E menino não tem relação com menino. Sabe que tem coisas que meu filho de 12 anos não quer nem mais fazer com o de 7? Porque se acha já. Né? E aí tem coisas que Deus quer tratar com você e falar, com você ainda não dá para falar sobre isso. Vamos crescer. Aumenta a profundidade.
Vai lá. Sabe como é que Deus fala com a gente? Através do Espírito, porque Ele é Espírito. Então, o crescimento espiritual, ele é primordial. Não está nada no script, mas amém. O crescimento, ele é primordial. Porque Deus ele não é um pai irresponsável que vai entregar coisas para você se estabanar e ficar aí depois com cara de jumento, né? Como diz o pastor, falar, meu Deus do céu, e agora isso e aquilo e está tudo errado. Ele é totalmente responsável e conhece muito bem a nossa capacidade, o nosso coração e a nossa intenção para cada coisa. Porque muitas vezes Ele sabe o que nós estamos pedindo hoje, a gente não tem nem capacidade de administrar, e muito menos de cuidar, e muito menos de desfrutar. Porque sabe, o que pode se elevar? Deixa eu tratar um pouquinho mais, né, da sua bola. Deixa eu murchar um pouquinho sua bola e você vê aqui. Não que Deus vai castigar, não. Mas a palavra dele, queridos, é um espelho. Quanto mais a gente se expõe a ela, mais a gente aprende, mais a gente vê, mais a gente se corrige, mais a gente se dispõe. E cada vez que a gente se corrige e se dispõe, a gente está crescendo. Porque a gente está se alinhando verdadeiramente com aquilo que nós somos. Porque você não declara que eu sou o que a palavra diz que eu sou, mas você está fazendo o que a palavra diz manda você fazer. Gente, não bate. Tem coisas que não bate. E só quem entende quando não bate é quem está crescendo. Menino não entende. Se eu chegar para uma criancinha que está lá em cima agora, de 3, 4 anos, e tentar explicar alguma coisa financeira para ele, olha, não dá, porque o cartão vai chegar a fatura, se eu não pagar no dia, vai ter um juro, e vai duplicar, não dá. Ele vai falar, mãe, mas eu quero. Normal, gente. Normal. Estamos crescendo, amém? O Senhor é bom. Vamos lá, Lucas 3:21. Para a gente encerrar. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, né? Lucas 3:21. O Senhor é bom. Gente, eu estava vendo, e só em Lucas eu vi que tem essa menção do jeito dessa passagem aqui, um momento muito conhecido, importante, já está aí? Lucas 3:21 diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Amém. Jesus foi batizado porque, ele sabia de um princípio, estava cumprindo lá um protocolo, porque ele veio e cumpriu tudo que a lei dizia. Tanto que ele nasceu de uma mulher, enfim. Amém? Só que aqui, nos outros evangelhos, a gente não vê isso, mas aqui está escrito assim: e estando ele a orar. Diga, Jesus orava. Então eu também vou orar. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluia. Sabe, queridos, tantas coisas nesse versículo o Senhor trouxe para mim. E estando ele a orar, Jesus orava, Jesus tinha uma comunhão. Jesus tinha acabado de ser batizado, ele estava orando, Estava lá. E você acredita que o céu se abriu quando ele estava orando? O céu não foi aberto porque ele se batizou. Estando ele a orar, o céu se abriu. Diga, se eu orar, o céu vai se abrir. Tem coisas que você está esperando que só pode vir do céu. Tem respostas que você está esperando que só pode vir do céu. Tem soluções prontas no reino do Espírito para você, mas elas só vão chegar quando o céu se abrir. E quando você ora, o céu se abre. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tem coisas direto do trono de Deus disponível para você e para mim quando a gente ora. Quando a gente ora.
E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Gente, Deus se alegrou, porque Jesus estava ali, cumprindo, fazendo algo, orando. Não foi porque Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Jesus não chegou e falou: ei, filhão, curou mais um, parabéns, hein? Como a gente faz com os filhos. Hoje eu vi uma notícia boa: mãe, tirei uma nota X muito boa. Eu falei: parabéns, filho, você é um sucesso. O outro: parabéns, você é demais. Sabe, mas porque quando faz algo, Deus falou aqui para ele: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ele estava orando, o céu se abriu e ouviu-se a voz. Quando o céu se abriu, ouviu-se a voz. Quando você ora, o céu abre e você ouve a voz. Tem coisas vindas direto do trono de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não perca tempo, priorize a sua vida de oração. Esse é o seu estilo, foi para isso que você foi chamado. Você está num tempo para comunhão, para relacionamento. Você tem que realizar algo em comum com o Senhor, sintonizar seus pensamentos, porque tudo que a gente pensa desce para a boca, porque está no coração, e você precisa estar alinhado, querido. Sabe, temos que estar conectados e preparados, porque foi para esse tempo que fomos gerados. Jesus, ele foi gerado e foi feito na plenitude dos tempos. E eu não tenho dúvida que Deus errou no tempo que eu vim. Não tenho. Sabe, se tem pessoas chegando na sua vida com algum tipo de adversidade, foi para esse tempo que o Senhor te chamou. Agora, para você estar preparado para estender a mão, querido, você tem que estar numa vida em comunhão, você tem que estar alicerçado na videira, você tem que estar alicerçado na pedra, na rocha que é o Senhor, você tem que estar conectado espiritualmente, porque Deus não é irresponsável de colocar qualquer tipo de pessoa ou qualquer tipo de problema na mão de outra pessoa que não tem capacidade. Sabe, eu gosto muito da expressão cooperadores do reino. O pessoal que serve comigo na igreja de crianças sabe que eu falo muito sobre isso. Sabe, não é da boca para fora. Agora, para me cooperar, eu tenho que estar pronta. E quem me prepara é o Senhor. Sabe, muitas vezes a gente pode ter isso aqui, ó, na ponta da língua. De Gênesis e Apocalipse. Conheci muitos depois que me tornei cristã. Mas a palavra diz que a letra mata. Eu entendo que o quê? Se eu estiver ouvindo só o homem, só a letra, encarando isso aqui como um livro, eu morro. Morro para o meu chamado, a minha comunhão morre, o meu relacionamento já era. Mas quando eu ouço o Espírito, ele vivifica. A palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gente, é um conjunto. É um relacionamento. Sabe, queridos, muitas vezes a gente, né, nós que somos casados, tem dias que a gente não quer nem olhar na cara do outro. Mas sabe que glória a Deus, porque existe uma porção de amor derramada. E aí você para e olha e fala: ele é que me dá alegria. Esse é meu pastor. Olha, gente, tem que ser, porque é uma comunhão, é uma troca. E aí você está errado nisso, você está certo nisso, seu plano é assim, seu plano... É um acordo. Vida de casado é em comum acordo em todo o tempo. Em todo o tempo. Ele quer dar uma ordem para o menino, você quer dar outra, não é assim? E assim vai indo, mas tudo entra em acordo. Sabe, queridos, quando não existe essa comunhão, o que é comunhão? Realizar algo em comum. Quando você não tem essa comunhão, você está separado e morando no mesmo lar. Só não oficializou, filho. Sabe, é uma vida contínua em comunhão. Seja na relação íntima, seja na criação dos filhos, seja na decisão profissional, seja familiar com os parentes.
Em tudo. Em tudo. E por que será que a gente vê a comparação de Cristo como noivo e a igreja como noiva? Não vai vir as bodas? Não é um casamento, um relacionamento? A oficialização? Não é assim? Então a gente tem que viver assim hoje. Estou falando para os casados. Em comunhão em tudo. Em acordo em tudo. Amém, queridos? Eu quero deixar para vocês, essa vida de oração é um estilo de vida que a gente passa a ter quando a gente tem acesso, né, ao Senhor, através de Cristo Jesus, quando a gente reconhece, como eu falei. E para isso ser eficaz, a gente sabe que a gente se depara com várias situações. A minha oração de cura não é a mesma minha oração de petição, porque cura já está disponível. Eu não posso pedir por algo que eu já tenho. Amém? A oração de fé, a oração de adoração, de louvor. Então, como existem vários esportes e cada um tem as suas regras, as suas normas, assim Deus também nos instrui com relação à oração. A gente não tem tempo para falar sobre isso hoje, mas eu quero dizer para você que esses 3 livros eu li e eu reli, terminei ontem de ler o último. Como Receber Resposta do Céu, Rick Renner. Fantástico. Foi o primeiro livro que eu li quando eu comecei a congregar aqui. Como Receber Resposta do Céu, Rick Renner. Tem coisas que você ora e você fala, Deus não me escuta, não, Ele está escutando. Você que não está entendendo que você está errado. Oração Eficaz, Pastor Bud. Que é, vocês param de... Oração Eficaz, tá? E ele fala exatamente como você deve orar. Fantástico. E do Kenneth Hagin, Orando para Obter Resultados. Isso é bem pequenininho, isso aqui meia horinha você... Isso aqui é fantástico, fantástico. Amém, queridos? Louvo a Deus pela vida de vocês. Estamos crescendo, avançando no reino. Amém?